Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para o século XIX, para entender as equações que literalmente desenharam o nosso mundo moderno. Vamos falar sobre equações diferenciais e cálculo de variações, tudo isso com base na obra fantástica de Maurice Klein e com a curadoria especialíssima do professor Rogério Joaquim Santana. Então, vamos lá. A grande pergunta que vai guiar nossa conversa é esta: como é que a matemática daquela época, de repente, aprendeu a falar a língua do universo? Como ela desenvolveu um jeito de descrever o mundo físico com uma precisão que era até então impensável? A resposta, como vamos ver, está numa série de avanços espetaculares. E a gente começa pela primeira grande ferramenta dessa nova linguagem, as equações em derivadas parciais, ou, para facilitar, as EDPs. Elas se tornaram absolutamente essenciais para modelar fenômenos bem complexos, sabe? Desde como o calor se espalha até como as ondas se movem. Tá, mas o que é uma EDP na prática? Pensa assim, é um conjunto de regras matemáticas que consegue descrever alguma coisa que muda não só com o tempo, mas também em vários pontos diferentes no espaço. Imagina o calor de uma lareira se espalhando pela sala. A temperatura não é a mesma perto do fogo e perto da janela, certo? E ela também muda a cada minuto. Uma EDP consegue capturar exatamente essa dinâmica toda. E o século XIX foi uma verdadeira explosão de ideias nessa área. Os matemáticos da época criaram equações específicas para tudo, para o calor, para a gravidade, para as ondas. Mas o mais interessante foi que eles não estavam só criando fórmulas, eles estavam buscando rigor, provando que aquelas soluções realmente funcionavam e não eram só, sei lá, um palpite genial. Agora, aqui a gente tem que parar um pouquinho, porque essa ideia do Fourier foi, nossa, uma revolução. Pensa só na audácia. Ele chegou e disse que, basicamente, qualquer função, por mais complicada que fosse, poderia ser desmontada em uma soma de ondinhas bem simples, de senos e cossenos. Isso não só resolveu o problema da equação do calor, como abriu um universo de possibilidades para matemática e para física. E para a gente poder seguir em frente, é super importante a gente entender essa diferença aqui. De um lado, as EDPs, que olham para várias coisas mudando ao mesmo tempo, tipo espaço e tempo. Do outro, as equações diferenciais ordinárias, as EDOs. Essas são mais focadas, olham para sistemas que mudam com base em uma única coisa, quase sempre o tempo. É a diferença entre, sei lá, mapear o clima do Brasil inteiro e calcular a trajetória de uma única bola de canhão. Bom, então vamos para a nossa segunda parte. Agora o foco são as EDOs. Elas podem até parecer mais simples, né? Mas não se engane. Elas passaram por um aprofundamento teórico gigante que permitiu descrever a dinâmica de um número incontável de sistemas. Olha, a evolução aqui foi um negócio impressionante. Os matemáticos não só criaram jeitos novos de resolver essas equações, mas também começaram a organizar tudo em teorias mais gerais. Mas a virada de chave, para mim, foi esse último ponto, a teoria qualitativa. A galera parou de se preocupar apenas em achar a fórmula exata. A nova pergunta era, ok, mas como esse sistema se comporta? Qual é a tendência dele? Isso, pessoal, foi a sementinha do que hoje a gente conhece como teoria do caos. Isso tudo nos joga direto na nossa terceira e última parte. Porque, olha só, se as equações diferenciais nos dizem como as coisas mudam, o cálculo de variações vem para responder outra pergunta. Qual é o melhor jeito de mudar? É a busca pelo caminho da otimização, o caminho ideal. Então, afinal, o que é esse tal de cálculo de variações? É basicamente a matemática de encontrar o melhor. Só que não estamos procurando o melhor número, estamos procurando a melhor função, a melhor curva, o melhor formato. Qual o caminho mais curto entre dois pontos numa esfera? Qual o formato de uma asa de avião que dá menos arrasto? São perguntas desse tipo que esse campo responde. E a profundidade disso é simplesmente fantástica, porque os físicos da época começaram a sacar que as leis mais básicas da natureza, tipo o movimento dos planetas, pareciam seguir esse tal de princípio da mínima ação. É como se o universo, a todo momento, estivesse resolvendo um problema de otimização para gastar um mínimo de esforço. A natureza é, no fundo, super eficiente, e o cálculo de variações é a língua que descreve essa eficiência toda. Bom, e com isso, a gente chega na nossa conclusão. A pergunta agora é: como é que esses três campos se conectam? E qual foi, afinal, o legado que eles deixaram para a ciência que a gente conhece hoje? Aqui a gente tem uma verdadeira seleção de craques, o panteão da matemática daquela época. Temos o Fourier, que mudou completamente o jeito de pensar em funções. O Green,
que deu ferramentas essenciais para a física. Sturm e Liouville, que botaram ordem na casa de um monte de problemas. E, claro, o Hamilton, que mostrou que a física podia ser vista por essa ótica da otimização. O trabalho desses caras ecoa até hoje, em quase tudo que a gente faz. E essa talvez seja a grande mensagem. Essas coisas não aconteceram por acaso, de forma isolada. A necessidade de entender o mundo físico empurrou a matemática para frente. E a busca por uma matemática mais rigorosa, mais sólida, deu aos cientistas ferramentas superpoderosas e confiáveis. Foi essa dança entre a física e a matemática que construiu a base da ciência moderna. E para a gente fechar, vou deixar uma provocação no ar. Se essas equações definiram o século XIX, se elas foram a linguagem da ciência daquela era, quais são as equações, as ideias, as estruturas matemáticas que estão definindo o nosso século? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.